Ao vivo, vamos lá. Então, boa noite, meu nome é Mônica Herculano, eu sou editora do site Cultura e Mercado e também diretora de conteúdo do SEMEC, que é uma escola de gestão cultural que existe desde 2010. Nós promovemos cursos livres para quem vive ou para quem quer viver de cultura e também somos responsáveis pelo site Cultura e Mercado. A gente deu início essa semana a uma série de hangouts com os nossos especialistas, os professores aqui do SEMEC. Opa, deixa eu tirar o som aqui do YouTube. Aqui, pronto. E na segunda-feira a gente fez, então, um bate-papo com a Vanessa Ferrari, que coordena o curso de mercado editorial, e hoje a gente vai conversar com o Luca Paiva Mello, que é um dos professores do curso Desenvolvimento de Séries para a TV, que acontece no próximo fim de semana, sem ser nesse no outro, de 26 a 28 de junho. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do curso. Vamos ao que interessa, que é esse papo aqui para você que está chegando e não sabe o que é o SEMEC, não sabe o que é esse curso nem nada, a gente vai falar do assunto em geral. Luca, obrigada por aceitar o nosso convite. Tudo bem, obrigado pelo convite. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória no mercado audiovisual. Bom, minha trajetória, é que eu vou começar. Eu comecei muito cedo, eu estava na faculdade, não vou dizer datas, tá? Eu estava na faculdade e o meu primeiro trabalho no audiovisual, eu dava aula de piano, eu fazia de tudo um pouco na vida para pagar as contas, já desde cedo, e meu primeiro trabalho no audiovisual eu fui contratado pela TV Manchete, no Rio de Janeiro, para ser roteirista de um programa de sketches. Tinha a Bia Nunes, atriz, e o Breno Moroni. Então, eu e mais dois amigos, a gente escrevia essas sketches. Um, o Cid Garamboni, que hoje está na TV Globo, na área de esportes. Ortopedista. E eu continuei. E aí foi isso. Minha trajetória começou ali. E eu morava no Rio de Janeiro e eu vim para São Paulo trabalhar aqui em produtoras, mas era um momento que tinha acabado todos os momentos, não tinha para filme, não tinha mais absolutamente nada. Eu fui trabalhar com publicidade, trabalhei anos numa empresa chamada Film Planet, e em seguida fui trabalhar com televisão. Fiz cursos fora, voltei a trabalhar com televisão, voltei para onde eu comecei. Montei uma produtora e em seguida comecei a trabalhar para um canal chamado CMT International, que era um canal de música country, folk, country rock, etc. E a gente montou no Brasil um hub de produção. Enfim, ficamos 5 anos, foi um projeto bem longo, muito bacana. E na sequência eu fui contratado por uma produtora grande em São Paulo, paulistana, onde eu montei o primeiro núcleo de desenvolvimento de projetos para televisão. Aí tem um monte de projetos, enfim, a gente tem 8, 9 anos nessa produtora. Fiz projetos para o GNT, para a MTV, para HBO, Fox, Globo, Band, muitas coisas atuais, muitos projetos, séries documentais para o Discovery, para o History Channel, para o Biography Channel, mas também muita ficção, muitos projetos da dramaturgia. E hoje você está fazendo? Eu montei 2 negócios. Hoje eu tenho uma produtora chamada Mistureba Pictures e uma desenvolvedora de projetos de roteiros chamada Scriptonita e uma consultoria, chama LPM Consultoria. Está com bastante trabalho. Está com bastante empresa. Deixa eu só avisar as pessoas que podem mandar perguntas aqui pelos comentários do YouTube, que a gente faz aqui para o Luca. Eu fiz algumas perguntas aqui para a gente aquecer, mas mandem suas perguntas também.
Luca, a nova lei da TV paga, de fato, você falou aí, estou com muitas empresas, mas não necessariamente muitos trabalhos. A nova lei, né, que já não é mais tão nova assim, ela facilitou de fato as produtoras, especialmente as menores, no acesso aos canais de TV? Acho que sim, acho que muito. Tem uma democratização até da sala de estar, né, da sala de espera. Você hoje é recebido, você nunca sabe de onde vem uma boa ideia, uma grande ideia. Muitas vezes um projeto simples, não tão caro, muito original, ele pode atender a um canal, uma emissora, tão ou melhor do que um projeto de muito risco. Então, acho que a lei da TV Paga, ela abriu a possibilidade de você ter uma empresa pequena, onde você tenha... Mas você precisa, no fim do dia, você precisa de uma grande ideia e de um desenvolvimento à altura. Então, isso não é exatamente caro. É caro, ele acaba sendo caro, mas ele não tem uma barreira de entrada muito forte. Você não tem que ter milhares de equipamentos caros, de ponta, como há 20 anos atrás, para você entrar no mercado, você precisava. Então, hoje, as barreiras de entrada são muito menores, elas são mais em cima de pessoas, talentos, ideias. Acho isso excelente. Você ter aporte, você ter crime depois, você ter outlets para essas ideias e para esses projetos, fantástico. Acho uma ótima combinação. Antes dessa lei, quais eram as principais dificuldades que você acha? Assim? Olha, estruturais, né? As conhecidas, os canais abertos, eles trabalham muito em cima, dentro da sua própria cerca, são grandes produtoras, são imensas produtoras, e os canais de TV paga, a maioria eram escritórios de representação e de venda de publicidade dos produtos, produzidos fora, que eles exibem pelo mundo inteiro. Então, a gente replicava simplesmente, distribuía produtos feitos no país de origem, e a gente não tinha produção local. Quer dizer, aumentou imensamente a necessidade, a demanda, claro, artificialmente por uma lei, mas depois, hoje a gente já pode começar a fazer aí 4 anos de lei, pode fazer um balanço que a aceitação do produto nacional é espetacular. Ela hoje contribui muito para as audiências e para a média de audiência desses canais. Você tem campeões de audiência nacionais em praticamente todos os canais de TV por assinatura. Então foi muito bom, tinha uma especulação no início que a gente não tem qualidade, a gente não tem nem artística nem técnica para dar conta da lei de cota e tal. Claro, tem um aprendizado, a gente está no começo dessa curva, mas, ao mesmo tempo, provou-se que, calma, as pessoas querem se ver ali. Então, tudo bem, foi um decreto, né, foi uma lei, foi goela abaixo das programadoras, mas vamos combinar que elas estão se beneficiando com audiência. A audiência traz patrocínios, traz venda de publicidade, traz licenciamento posterior. Acho que é um ambiente muito positivo desse setor em relação até a outros setores da economia no país hoje, né? E para os produtores, quais são os obstáculos que você acha que ainda persistem? Histórias. Eu acho que... Os obstáculos. Acho que os obstáculos são encontrarem profissionais capazes de encontrar, de produzir, criar e produzir, desenvolver grandes histórias. Basicamente, na minha seara mais específica da dramaturgia, eu vejo muito isso. Eu vejo a gente ainda tateando para achar grande série, tateando para achar grande história, muita experimentação, pouca prática. Então, acho que a gente, para os produtores, acho que os produtores sofrem um pouco ainda com esse mercado em formação, né? Em capacitação. Não adianta, tem um caminho até lá, né?
Acho que a segunda parte é a adequação também. Os produtores também não estão habituados a pensar um pouquinho o negócio mais globalmente, ou seja, você ter capacidade de botar de pé um projeto em cestos com várias apostas de jogo. E aí você acaba dependendo muito do canal, e aí você fica muito limitado também ao que você vai fazer depois com esse produto. Esse eu acho que é quando a gente chegar na adolescência da lei, a gente tem 4 anos, está na primeira infância. Quando a gente chegar na adolescência da lei, isso já vai estar resolvido. Você falou isso, eu lembrei de uma mesa, aliás, de algumas mesas lá no Rio Content Market que me chamaram a atenção, um assunto que me chamou bastante atenção, que era, assim, eles falavam, especialmente os produtores internacionais, da dificuldade do Brasil em criar novos formatos de programa para a TV, assim, com potencial para exportação e com potencial para sucesso mundial. Assim. Eu acho que aí eu fico com essa dúvida, porque você fala, bom, criatividade não falta, na verdade, né? O que é? Calo na mão, falta calo na mão. A gente está experimentando há muito pouco tempo. É muito rápido, muito cedo para a gente imaginar um mercado que todo esse tempo estava concentrado em 4 grandes emissoras de TV aberta. Você tinha um mercado residual na produção independente que sobrevivia de publicidade, muitas vezes ainda sobrevive, de campanha política, publicidade, varejo, ou pequenos produtores que faziam seu longa e tinham estruturas sanfonadas, mas que nunca, nenhum nem outro, tinham consistentemente investido em criação, desenvolvimento e produção para televisão. Essa mudança de cenário é espetacular, mas ainda é cedo, né? Vamos combinar. Eu acho que quando a lei saiu, eu falei até isso num programa da TV Brasil um dia, gerou uma euforia carnavalesca, né? Como se tudo tivesse resolvido. Mas é isso, o baile acabou, chegou a quarta-feira de cinzas e a gente ainda tem que treinar, a gente tem que ter mais gente capacitada, treinada, de alguns fracassos na mão aí antes de emplacar, descobrir as coisas, descobrir o que está sendo, o que funciona, o que não funciona, trabalhar mais sob demanda, que televisão não é cinema, né? Então você tem que trabalhar para os pilares de programação, para os interesses estratégicos, entender, né, mapear a dor daquele canal, o que ele de fato precisa, lá na frente com a ideia arrojada e ser capaz de desenvolvê-la. Então, vai demorar um tempo. Acho que a gente tem ilhas de excelência nisso, mas ainda não é um padrão de mercado. Outra coisa que eu ouvi bastante lá no Rio Content Market é que, apesar do orçamento para o audiovisual ter crescido nos últimos anos, em especial do fundo setorial, ainda falta dinheiro. Você acha que ainda falta dinheiro ou falta distribuir mais o dinheiro? O que está faltando nesse sentido de orçamento? Ou não falta, você não concorda? Vou fazer a declaração antipática aqui. Os pares todos ficam putos. Assim, eu acho que não falta dinheiro, acho que tem liquidez no mercado. Você olha para o país, para a infraestrutura, para um monte de coisa, está faltando dinheiro, enfim. A economia não vai bem, etc, etc. Liquidez no nosso mercado, vamos combinar. Tem uma injeção de dinheiro em produção e desenvolvimento hoje, feito pelos fundos setoriais, pelos editais da Ancine, pelo Prodave, pela Procult, pelo BNDES, por um monte de estruturas, e você tem o artigo 39, artigo 1º, artigo blá, você tem uma série de isenções fiscais fora o dinheiro bom. Esse está mais rarefeito por conta do ambiente econômico momentâneo, natural. Eu acho que tem bastante dinheiro no mercado. Claro, você tem um projeto de ficção científica com construção de milhares de cenários e efeitos especiais que custa 14 milhões de reais, realmente para o nosso mercado ele não está... É difícil fazer com o dinheiro e com as origens dos dinheiros que a gente tem hoje.
Mas você ainda tem a chance de fazer uma coprodução internacional, você já adquiriu algum nome, você tem... Está todo mundo querendo... tem muitas oportunidades, eu discordo, acho que tem liquidez, acho que tem dinheiro, tem oportunidades. Falta, acho, adequação ao que o mercado necessita. Eu acho que o problema é muito mais na origem, criação e desenvolvimento de adequação a orçamentos e realidade do mercado brasileiro, falando português, do que falta dinheiro, me dá dinheiro aí. Você tem dinheiro, pô. Quais, você falou de todas essas possibilidades, inclusive de dinheiro direto, assim, né, de dinheiro bom. Existe bastante possibilidade? Os canais estão investindo bastante diretamente, assim, nos projetos? Olha, não sei se muito, mas tem. Eles têm, quando é interesse, quando é estratégico, quando é único para eles, quando aquilo pode trazer benefícios para além da audiência da programação, mas para o marketing, para o branding do canal, para uma série de outras necessidades do canal naquele momento. Eu acho que tem dinheiro, sim. Agora, é importante também a gente pensar que tem um mercado anunciante que muitas vezes está procurando uma oportunidade. E essa triangulação, eu não estou dizendo que ela é fácil, não é simples. Ela é difícil e complexa. Mas ela é possível e desejável para que a gente não fique a reboque de um mercado simplesmente dentro da regulação e do dinheiro de renúncia fiscal do é algo que seja mais sustentável, né? Então, se a gente, na televisão, a gente tem a possibilidade, né? Hoje eu li um programa, não vou dizer nome nem de emissora, mas um programa, um reality de comida, dobrou de 4 anunciantes para 14, uma temporada para outra. Ou seja, tem uma competência aí sendo executada. Entendeu? E buscar isso cedo, quer dizer, trazer anunciantes cedo para o seu projeto, pensar neles como algo que vai atrapalhar, mas que eventualmente vai ser uma restrição que vai ajudar você a melhorar a sua história, pensar, estou fazendo o copo muito meio cheio, nesse exemplo, mas eu já passei por situações com uma equipe onde entrou uma marca de cerveja, você tinha que fazer uma cena e a pessoa não podia beber, a outra ia dirigir, e melhorou a cena. Melhorou a cena, cara. Assim, no fim do dia, melhorou a cena. A gente olhou um para o outro e falou, pô, essa restrição acabou que trouxe mais clareza. A gente apresentou um personagem sem vergonha, que roubou a cerveja dela. Ou seja, se você olhar com menos preconceito, com mais abertura, você vai entender que o programa pode ser uma plataforma de comunicação para marcas. Não necessariamente você precisa fazer um branded content para isso acontecer, você vai fazer um projeto puramente dramaturgico, editorial, forte, mas que cabe a presença de uma marca. Pô, vai ajudar a pagar essa conta? Eu vou fazer o meu melhor artístico? Por que não, né? Acho que isso é uma questão de todo o mercado cultural, né? Não só audiovisual. Todo o mercado cultural está se dando conta, está começando a entender que precisa ir além das leis de incentivo, né? Concordo. Eu vou falar aqui um pouquinho com o pessoal que está assistindo a gente. Parece que eu não estou aparecendo para vocês, eu espero que o meu áudio, pelo menos, esteja. Mas legal que a gente já está recebendo algumas perguntas. É que a gente está começando esse negócio de hangout, então vocês têm que entender se é o segundo. Ainda tem algumas coisas que a gente está aprendendo como é que faz. Se alguém souber aí como é que faz para voltar a minha imagem para aparecer, para vocês me conhecerem também, me falem aí nos comentários. O Tiago Acegawa, acho que é isso, ele fez uma pergunta que, na verdade, a Minon Pinho, que é a coordenadora desse curso de desenvolvimento de séries para a TV, que vai acontecer aqui no SEMEC semana que vem, já respondeu, mas eu vou ler aqui, aí se você quiser complementar também alguma coisa, Luca. Ele diz o seguinte: falando em nova lei da TV paga, as séries que estão sendo produzidas para esse fim podem também fazer captação de recursos pela lei de incentivo do audiovisual?
E aí a Minon respondeu que sim, as séries, uma vez aprovadas pela Ancine, podem usar recursos incentivados via artigo 39, artigo 1A e artigo 1º, ou mesmo receber recursos diretos de investidores e recursos do fundo setorial. Acho que foi isso que você falou agora há pouco, né? Sim. E aí o Carlos Alberto pergunta: olá, sou produtor, gostaria de saber como chegar nas TVs fechadas, como se beneficiar da nova lei, para quais departamentos devo enviar o projeto. Certas informações não chegam até nós. Bom, começa a se inscrever nesses eventos que vão os executivos de TV. Você falou, a gente tem os nossos projetos, a gente quer apresentar as nossas ideias, a gente quer fazer uma coisa que nem sempre dialoga com o canal. Então, tem várias coisas. O primeiro é assim, consuma tudo, absolutamente tudo, Google, vai da YouTube, vê tudo que aquele canal que você está mirando, o que os executivos desse canal externaram sobre os caminhos, as estratégias de programação que eles estão pensando, que você não está vendo hoje no ar, ou seja, quando você liga a TV, o canal está num lugar, está hoje. Mas tudo isso é muito dinâmico. Ele está num lugar, ele está a caminho de outro. Mas o a caminho de você encontra nas feiras, você tem a da Converge aqui em São Paulo, o Rio Contos no Rio, você tem vários outros encontros, e aí você vai ver esses profissionais declarando para onde eles estão indo, o que eles estão procurando, o que eles estão buscando. Assistir os canais antes disso tudo, entender onde eles estão. Para onde eles estão indo, você vai achar isso ao vivo nos eventos, e algumas coisas você vai encontrar em declarações no jornal, assina todas as newsletters do trade, entendeu? Eu vou falar alguns, Tel Aviv, a minha mensagem, da Rede Senec, tem vários que você vai ter um monte de informação, quase que todo dia, sobre isso. O corpo a corpo você vai ter que fazer nesses eventos, ou tentar, na sorte, bater lá e falar, mandar um e-mail e tentar marcar. Mas o presencial, eu conto sempre uma história que aconteceu comigo com a HBO. Eu estava num desses eventos e enfim, um nome, não era conhecido, enfim, nada. E aí mas eu queria trabalhar para a HBO, eu queria fazer um projeto para eles, eu queria uma ideia na cabeça, que eu achava que era a cara deles, etc. Mas eu não conhecia ninguém, não conhecia um executivo. E a Maria Ângela de Jesus, que era a palestrante, a diretora do canal no Brasil, estava falando lá, olha, a gente procura isso, tem que ter os projetos, tem que ter essas características, ela explicou um a um, deu o mapa completo de como você deve pensar um projeto para HBO. Eu anotei loucamente tudo, toda aquela história, já pensando como uma década assim, que eu já tinha, que acho que era. E no meio da palestra ela falou, olha, não importa se você é o Billy Wilder ou se você é o fulano de tal, top 5 stars, não importa, se você é o Zé da Silva e você tem uma boa ideia, traz pra gente. Beleza, todo mundo perguntou, tal, outras coisas, acabou, eu peguei meu cartãozinho, corri lá na mesa dela, todo mundo lá, falei, Ângela, tudo bem? Prazer, Zé da Silva. Desarmou ela e ela... prazer, Luca, prazer. Eu falei, queria te apresentar um projeto, eu tenho um projeto Zé da Silva para te apresentar, acho que tem tudo a ver com o seu canal. E, bom, aí anos depois emplaquei esse mesmo projeto, mas é isso, você está ali, você tem a chance de algo muito definidor também, que assim, você tem aquele pitching de elevador, você tem 30 segundos, sendo elevador que vai até o 19º, né? A sua ideia, você tem que aproveitar, e você consegue isso nos esbarrões nesses eventos. Eu acho que esses eventos, inclusive eventos especificamente de pitching, né, que são muito comuns em outros países, estão começando também a chegar aqui, né, ou pelo menos grandes eventos que em algum momento tem esses espaços para as pessoas, para os produtores apresentarem os projetos e terem esse contato com os canais, enfim, né. Acho que isso está aumentando aqui no Brasil.
E você também tem a coisa de vai no pitching ou tenta se informar, aconteceu o pitching para o canal tal, para não sei o quê. Até quando algum projeto é rejeitado, você aprende alguma coisa, ou você entende por que ele foi se ele foi pré-selecionado para esse pitching e foi rejeitado, o nome disso é oportunidade. Ou seja, aquele tema interessou. Não interessou o projeto, a forma como ele foi desenvolvido, etc, etc, etc. Mas olha a oportunidade ali, olha que bom. Você tem uma informação gratuita às custas do sofrimento do cara que não conseguiu. Eu já emplaquei projeto assim, vendo, tem 4 projetos sobre maternidade e esses 4 foram gongados, 3 outros ganharam. Tem uma oportunidade aqui nesse canal para maternidade, para o tema maternidade. Vamos pensar. Tem muito isso também. Esse pitch te ensina várias coisas, entre elas a identificar vagas aí nesse estacionamento de uma programação. Ao mesmo tempo, às vezes a gente conversa aqui com produtores que vêm aqui para o CEMEC, ou às vezes que eu entrevisto para as matérias do Cultura e Mercado, que eles ficam meio ansiosos e preocupados porque a concorrência é muito grande, né? Às vezes você tem esse espaço, você consegue chegar, mas, putz, tem 5 projetos que são muito legais e eu só posso desenvolver 2, né? E aí, o que você diz para uma pessoa dessa? Ele está no mesmo barco que eu. Tá no mesmo... Eu fico nervoso também, eu sumo na mão, tudo, não adianta. Eu estou no meu 80º pitching, eu fico nervoso, fico na mão, eu fico 3 dias ensaiando todas as palavras, não confio em nenhuma grama em improviso, eu vou improvisar se eu sentir que eu tenho chão firme. Cara, se prepara que nem um maluco, mas pensa que tá todo mundo nervoso também. Quem não tá, não tem essa vontade que você temos, entendeu? Mas tudo certo. A gente já teve curso de pitching aqui no CEMEC, e nessas ocasiões eu fiz umas entrevistas e umas matérias com o Ivan Teixeira. Então, se você está aí assistindo e quiser algumas dicas mais práticas, procure lá no culturaemercado.com.br, dê uma busca em pitching ou Ivan Teixeira, e aí você vai encontrar lá as entrevistas com ele, que ele deu algumas dicas práticas para você fazer o pitching, e a gente, quem sabe, volta a fazer logo esse curso de novo aqui. Vou dizer de novo, se tem alguém aqui ainda, mande suas perguntas. Tem bastante gente assistindo, mas as pessoas não estão mandando perguntas. Gente, minhas perguntas estão acabando. Se vocês querem que esse papo continue com o Luca, vocês mandem aí suas dúvidas aqui nos comentários do YouTube. Luca, eu queria te perguntar especificamente do fundo setorial do audiovisual. Assim, também recentemente conversei com alguns produtores que disseram ainda tem uns desafios aí, mas não desenvolveram muito para mim quais são esses desafios. Quais são? Me conte. Do fundo setorial? Não sei te falar muito. Não sei se é mais dinheiro, se é mais distribuição. Para você está tudo bem, então. Não, assim, fundo setorial, eu acho que talvez no passado, eu não sei, hoje em dia, faz tempo que eu não faço um projeto que envolva o fundo setorial. Mas no passado eu teve um ano que eu entrei com 2 projetos, ganhei com os 2 projetos, mas a linha do tempo até esse dinheiro chegar demorou uma loucura de tempo. Assim. Muito tempo. Isso, para a televisão, ele é muito complicado, imagino que em qualquer setor seria, mas a televisão ela tem programação, ela tem previsibilidade, coisa que vai ao ar, você tem grade, é complicado, muito difícil. Às vezes o canal fica rendido, ganhamos, mas não levamos ainda, e vai levar muito tempo. Então, não sei, eu imagino que essa janela entre ganhar e receber tenha encurtado. Outro dia eu vi uma palestra aí ao vivo do Manuel Rangel, não me lembro aonde, era na sede da Ancine, ele explicando todas as mudanças que a Ancine fez nesses últimos anos para acelerar essa distância, né, entre ganhei e levar.
Eu não sei te dizer porque eu não uso há muito tempo, mas eu imagino que esteja mais eficiente, porque está todo mundo nos setoriais. Eu vejo aqui, hoje saiu uma lista de pré-selecionados de núcleos criativos, está todo mundo lá. Isso. Então, acho que ainda está valendo a pena. O fundo setorial tem um negócio legal, que ele deixa na mão do produtor, se não me engano, quase a totalidade dos direitos patrimoniais. Ele vende licença para o canal, tem todo um mecanismo que é interessantíssimo para o produtor independente. Não sei te dizer detalhes, mas acho que continua muito interessante, e se for mesmo real, isso que o Manuel Rangel, como você falou, está valendo, né? Tem muito canal que necessita desse complemento de dinheiro para colocar um projeto mais complexo de pé. Legal. Chegou uma pergunta aqui muito legal do Felipe Murgas. Ele fala: gostaria de saber se o Luca acha que o formato de websérie, em média 7 minutos, muito usado por realizadores independentes, pode ser um formato que venha caber ou ser utilizado na TV. Não, acho que não. Eu adoro, eu assisto muito, hein? Formato de websérie, adoro. Mas eu acho que na TV não. Na TV... Está falando de TV por assinatura, que é quem vai comprar isso. Eu acho que funciona, cara, se você pensar em conta 3 e vende um episódio de meia hora. Entendeu? Conecta ali. Eles acham uma maneira de encaixe para ele. Não sei, Felipe, é uma opinião muito particular. Tudo que eu consumo, eu olho, você fala, eu sei que seja esse programa de sketch e tal, mas 7 minutos não faz verão, ele passa totalmente despercebido na TV por assinatura. Você não cria fidelização, você não cria awareness, você não cria, né, o que os caras chamavam de appointment viewing, né, de parar para assistir aquilo. A não ser que tenha uma repetição maluca, enorme, acho muito difícil. Acho mais legal ter um deal onde você, putz, isso aqui, esses 3 ou 4, sei lá, episódios juntos, tem uma ideia governante que vai aqui, essa meia hora ela tem uma coesão, e aí você empacota de uma maneira diferente. Eu acho mais legal pensar assim. Legal. Agora está chegando perguntas, agora estou gostando. O Breno Ribeiro está perguntando aqui: um ponto que a gente percebe ao falar de audiovisual é essa centralização no eixo Rio-São Paulo, tanto mercado de trabalho quanto boas escolas. Com o aumento das produtoras menores, esse cenário vem mudando a passos lentos. Você considera importante essa descentralização? Comente um pouco sobre isso. Não sei se eu acho importante. Não sei. Eu acho que a qualidade, sim. Você não tem muita descentralização em outros países produtores, eu não sei necessariamente. Mas é uma bandeira da Ancine, é uma bandeira que está sendo posta em prática agora com muita força, né? Você está vendo, eu vejo aí anunciando um ciclo de palestras para todo lado, em Goiânia, Vitória, Nordeste, Norte. Não sei se eu acho importante, realmente não. Acho que, por exemplo, eu participei do NetLab aí com a Minon Pim, com a Jasmine, e Carla Ponte, enfim, e Barcinski. E, cara, o projeto que eu considerei melhor, mais interessante, original, bem escrito, etc., era de Belém, Pará. Era muito bom, era muito surpreendente. E veio fora do eixo, né? Veio bem fora do eixo, né? Então, eu não sei te dizer se eu sou a favor ou contra. Eu acho interessante que você possa fazer coproduções, onde todo mundo lucre. Acho interessante que tenham outras cores, que tenham outros traços culturais, que tenham outros sotaques. Está dando mas eu não sei te dizer, de fato, se você precisa estar, assim, se a descentralização é tão necessária. Eu não sou especialista nisso, eu quero que tenha qualidade. Eu
quero que tenha boas histórias, que tenha originalidade. E contribui para, não sei se essa aritmética é tão direta, ótimo. Se não, para quê? Não sei. Antipática essa, mas é verdade, eu acho isso. Eu acho que se tiver um polo só, e seja possível você trazer histórias, você pode tem hoje, sei lá, Buenos Aires, na Argentina, tem uma qualidade ali, uma comunidade escritora, produtora de ideias e projetos, e filmes, etc. É impressionante. Não sei se precisaria ter em Rosário, né, a Terra do Fogo. Legal. A Ana Luísa Ponciano pergunta: qual dica você dá para quem já tem um projeto aprovado, com carta de intenção do canal, mas ainda precisa captar recurso? Quanto tempo você estima que esse processo dure? Nossa, não sei. Não sei. Qual é o nome dela? Ana Luísa Ponciano. Ana Luísa. Então, putz, pode demorar todo tipo de tempo, né? Eu tive projetos meus que venderam, já estava vendido para o canal, mas a gente precisava de anunciantes para completar, encher o tanque, e vendeu em 30 dias, 40 dias, tudo, as 4, 5 cotas. E tem projeto que ficou rateando, e rateou, e trapou, e nunca aconteceu. Varia muito, né, da habilidade do produtor, de detectar para quem esse projeto faz sentido. Nossa, varia muito. Não sei te dizer, talvez alguém de captação pudesse falar melhor. Desculpa aí, Ana Luísa, não tenho funcional para isso. A Minon pede que você fale um pouco sobre o processo de desenvolvimento de séries. Sala de roteirista, como melhorar o roteiro de uma série? Uhum. Bom, eu trabalhei com muitos formatos de sala de roteirista e tem que desligar Skype também. Estão atrás de você. TV ao vivo é fogo, né? Não sei como faz aqui. Peraí, deixa eu responder. Você desligar. Maçã aqui, pronto. Perdão, hein? Tem muita... eu trabalhei com vários formatos, tanto sala de roteirista, maneiras e formas de desenvolver, e eu acho que varia muito, depende muito do grupo de trabalho, né? Como aquele grupo de trabalho encaixa melhor, entrosa melhor, como é que ele funciona criativa, intelectualmente melhor, quantas horas. Eu acho assim, um trabalho que é feito um grupo com habilidades complementares, com nível de conhecimento técnico alto, é óbvio que ele vai ter tantas e tantas mãos e pernas para dar golpes nele, para tentar colocá-lo abaixo, e ele vai sair mais forte, ele vai sair muito melhor. Esse ambiente colaborativo, na verdade, é um ambiente de porradaria, né, onde você vai entrar, vai ganhar um monte de não, vai ter gente apontando, falha e tal, mas o básico é você ter gente com conhecimento técnico. Só conhecimento técnico não adianta, você precisa ter ouvido, você precisa ter vivido, você precisa ter ido para a rua, você precisa, né, ter vivido a vida um pouco, porque nem tudo está nos livros mesmo. E essa fusão ali das diversas experiências pessoais e profissionais de cada um, mais as suas habilidades técnicas, é que vai ser capaz de produzir algo interessante. No embate dessas ideias e dessas vivências, é que vai produzir algo original. E verossímil, e vocês possam se relacionar com aquilo internamente, pode impactar uma plateia, uma audiência, possa trazer reflexão para aquele tema. O formato, a maneira, digamos, mecânica de funcionamento, eu trabalhei em vários. Uma das que foram mais interessantes é você construir não só as sinopses, né, as primeiras ideias, as premissas,
o arco dramático da série, as sinopses, e depois a escaleta, e você tentar escaletar, ir até o fim desse processo de escaleta, e eventualmente até escrever na sala de roteiro. Né? Trabalhei com o Fábio Canese na segunda temporada da série Negócio, e ele, Camila, Alexandre, eles iam até o fim. Né? Escrever mesmo na sala. Bom, agora a gente vai escrever roteiro junto. Né? Assim. Mas aí você tem que ter uma vivência de alguns anos, de alguns projetos, de digamos, uma confiança no outro e na habilidade do outro e uma identificação artística, né? Para conseguir fazer esse tipo de coisa. Já fiz também, a gente fazia até a escaleta, alguém sai para escrever, que é um modelo americano e tal. Legal, mas vai variar muito e alguém vai ter que equalizar essas vozes no final, pode ficar muito heterogêneo, e talvez o retrabalho seja grande, talvez a sala tenha outro formato, a sala ter várias pessoas com habilidades específicas, alguém melhor de cena, alguém melhor de personagem, não necessariamente vamos escrever lá no final. E a escrita mesmo vai ficar na mão de 2, 3 pessoas no máximo, uma só, mas vai variar muito do perfil do grupo e dos profissionais envolvidos. O que eu não acredito muito quando você, não, então vou montar uma sala. Vou chamar fulano, que eu conheci ali, vou chamar aquele outro, me falaram que é muito bom, aquele outro que eu gosto muito do trabalho dele, vou botar essas pessoas dentro de uma sala para trabalhar junto. Vai ter que ter sorte para isso funcionar orgânica, porque as pessoas não se conhecem, ficaram peladas uma na frente das outras. Demanda um tempo você ganhar intimidade, e você falar alguma coisa, a outra já conhece, você tem o mesmo arsenal, ou pelo menos você compartilha um arsenal em comum, você tem uma área de intersecção grande. Eu já vi isso, já participei, ou já fui convidado, você topa vir aqui, você nem sabe quem são as outras pessoas. Então, isso eu não acredito, isso eu acho que é olhar para um modelo que funciona de uma forma e tentar virar uma adaptação tosca da sala de roteiro. Acho que sala de roteiro tem que ter uma unicidade quase ideológica e várias habilidades juntas e confiança. Isso é de tudo. O Diego Tavares pergunta, além do roteiro em si, o que é importante ter em mãos para mostrar? Ele fala aqui para os produtores, acho que não só para os produtores, né, mas talvez para os canais também. Ele pergunta, há disponível em algum lugar um modelo de bíblia de série? Putz, eu acho que tem sim, viu? Eu tenho algumas, não me lembro onde é que eu achei na internet, mas tem sim. Mas varia muito, eu acho que você não precisa de uma bíblia para chegar para um produtor e nem para um canal, você precisa de uma excelente premissa. Idealmente, você tem lá o conceito, você tem o universo da série, onde se passa, a descrição dos seus personagens, o tom da série, o gênero. Tem que ter isso, né? Tem conceito, premissa, uma sinopse geral, né? Um esboço do que poderia acontecer numa temporada, uma série aberta, se for uma minissérie, o que seria essa história ser contada. Mas não sei se necessariamente, você não precisa de um primeiro roteiro. Eu acho que o roteiro ele funciona para mostrar se você sabe escrever bem um roteiro. Você vai dar voz e na hora da execução, o que você está prometendo conceitualmente, você vai de fato entregar. Você ter um roteiro é sempre bom, claro, sempre bom. O canal vai amar para chegar com um roteiro. E às vezes é mais importante, ou talvez sempre será mais importante, você ter um roteiro bem escrito, muito bem escrito, do que você ter uma temporada inteira esboçada, tudo que vai acontecer e tal. Isso é uma bíblia, né? Eu acho que você não chega com uma bíblia, até porque quando você chegar
sem uma Bíblia, mas com os elementos básicos, mundo, tom, personagens principais, conceito, premissa e tal, você vai dar espaço para a contribuição daquele canal, daquele produtor, ou de ambos. Né? Então, é melhor você dedicar a trabalhar melhor a sua premissa, especialmente personagens. Eu não acho que a gente no Brasil faça séries baseadas em personagens, com muitas dimensões. Não, a gente faz muito baseado em trama. É o que a gente mais faz. E se você tiver essa habilidade aí, cara, de criar personagens instigantes, com suas falhas, com suas contradições e tal, isso eu acho que é mais importante do que você levar uma Bíblia. A Bíblia vai travar tudo. Esse é o meu projeto e pronto. Tá aqui. Não acho positivo. Acho que, na verdade, ele estava perguntando mais se existe uma Bíblia, assim, se existe um documento. Um livro, um documento que te ensine a fazer isso. Acho que foi isso que ele perguntou. Eu te diria, qual é o nome dele? Diego, para você vir fazer o curso de desenvolvimento de séries para a TV aqui no SEMEC, que a gente vai falar justamente desses diálogos entre criação e mercado. Assim, o Luca vai dar o módulo de desenvolvimento de séries de ficção, a Carla Ponte, desenvolvimento de séries de não ficção. E daqui a pouco eu falo um pouquinho dos outros módulos também, mas a ideia desse curso é justamente desenvolver melhor essas coisas que o Luca está falando aqui, rápido, né, para a gente dar uma aquecida no assunto e também para a gente levantar as dúvidas que vocês têm, até para trazer para as aulas também, e para trazer para outros, para matérias do Cultura e Mercado, aí desses vocês, para poder saber o que está mais agoniando vocês, para a gente tentar trazer para os cursos, para as matérias, para as entrevistas. Eu acho que uma coisa, desculpa te interromper, Imagina. O curso é inteiro muito focado nesse pedaço aqui, que, na verdade, é o conectivo, né, entre a ideia e o mercado. Uhum. A minha aula é muito em cima disso. E como é que você, quando você está nesse lugarzinho aqui, vou apresentar a minha primeira versão apresentável do meu projeto. Como é que eu me conecto, não simplesmente tecnicamente, mas dicas para você escapar de alguns erros básicos. É basicamente isso, assim, além da parte técnica, de você escapar de erros básicos que a imensa maioria dos produtores, escritores cometem na largada. Então, eu tenho um compêndio aí de to-dos e do's and don'ts. Então, legal que você falou do curso, porque o curso vai muito nesse lugar. É muito prático, é muito objetivo, e não é para sair de lá, é para sair de lá com uma cartilha muito usável no dia seguinte. Ligar na segunda-feira e marcar. Legal. Vejam o programa completo no site redesemec.com. Tem outros cursos na área do audiovisual lá também que vão acontecer já. Lei de incentivo audiovisual, financiamento. O Matheus Rigo, Luca, pergunta: o que você indicaria para alguém que quer entrar nesse mercado de séries de TV, mas está fora do eixo Rio-São Paulo? O caminho para ser visto hoje no Brasil é ir para uma dessas cidades? Voltando àquele assunto do eixo. Então, eu falei agora há pouco... Eu acho que a indústria vai te procurar, porque essa é uma direção da Ancine e o Manuel Rangel não briga em serviço. Já estão espalhando cursos, seminários, preparativos, palestras, Brasil afora. Vi no outro dia, teve um em Goiânia, tem uma agenda enorme, você que está longe de São Paulo. Não, tem por aí muita coisa. Não precisa vir para cá, eu acho, mas se puder vir, é bom. Eu acho que tem 2 momentos que são importantes de você vir. O primeiro é o das feiras. E esse não tem jeito. Esse você ouvir falar é muito diferente de você participar. Muito. E o segundo é o da sua apresentação. Você vai ter que vir. Então,
entre essas duas coisas, eu acho que você vai poder olhar coisas no YouTube, você vai ver muita transmissão live, e a gente vai fazer um curso também pela Rede Senec, e boa. Mas, não, você não precisa se mudar para ficar poluído, você está aí, linda no Ceará, não venha, não precisa. Mas venha para os eventos, cara, venha para o evento, agora é no fim do ano da Converge, já falo do Brasil ainda, né, acho que sim. E no começo do ano, o Rio Content, estou falando só dos dois eventos principais, tem muitos outros. Não precisa, na minha opinião. O Franz Lima pergunta, falando na lei que deu uma aquecida na produção, recentemente a Sky conseguiu primeira decisão de mérito contra a lei. Aí fica a pergunta, qual seria a perspectiva para o produtor se por alguma razão a lei de cotas deixasse de existir? Então, você precisa se fazer necessário. Simples assim. A partir do momento que você é necessário, que você dá audiência, que você tem mais audiência do produto que ele está colocando lá, algum espaço você vai ter. Talvez. Eu acho que você tem que trabalhar com a perspectiva que um dia essa lei não seja mais necessária. Se você trabalhar encostado, no bom sentido, mas dependente da regulação, seu produto vai ser um produto compulsório, aí é ruim. Ele tem que ser incrivelmente desejado. Ele precisa ser, caralho, eu preciso disso porque vai ser muito bom para mim, e isso pode virar uma cesta de 6 pontos, porque vem para mim, eu coloco no ar, faço chuá de 3 pontos, e o meu concorrente não vai pegar. Então, eu duplico aqui a minha... Precisa ser necessário assim, porque se a gente não for necessário assim, que vantagem tem? Né? Qual o grande sonho que a gente vai ter? É um sonho curto, né? Então, como fala o outro lá, é a mesma quantidade de energia, sonho grande e pequeno, sonho grande. A gente não vai, um dia não precisa da lei, um dia eles saem loucos atrás da gente, porque eles querem as nossas ideias. O Matoso Neto, fez uma pergunta aqui que, na verdade, você já respondeu. Então, eu vou só te avisar, Neto, que talvez tenha chegado depois. Ele fala, você não acha que o mercado do audiovisual deveria buscar uma forma de não depender tanto das iniciativas e linhas de financiamento do Estado? O próprio mercado não pode ser suficiente para se manter? Sim, ele disse que sim. Sim, tem que buscar outras formas de financiamento e de se manter nesse mercado sem depender, e a gente até comentou que não é só uma questão do audiovisual, é do setor cultural como um todo. A gente está caminhando para o fim aqui, mais 5 minutinhos só. O Ricardo Seco pergunta, acho que isso é mais no curso que vai falar mais é a Carla Ponte, mas talvez você saiba responder. Ele fala, Luca, e para apresentar séries documentais, quais os itens essenciais de um bom projeto, apresentação? Puxa, é mesmo. Não é com a Carla. Não é muito a minha praia, viu? Eu acho que vai ter alguns pontos em comum, né? Você tem que ter uma playlist original para o seu documentário, ele precisa falar platitudes aqui que você pode fazer copy-paste para qualquer outra área da artística. Mas ele precisa ter relevância para aquele canal. Isso é muito importante. Você tem que aprender, por exemplo, documentário no Brasil, para televisão. Você não tem muito documentário. Você tem alguns formatos não ficcionais, né? Doc-reality, reality show, reality de transformação, factual, entertainment. Você tem muitos formatos ali, primos, do documentário, até que se apropriam da linguagem documental em uma determinada instância, mas que não são exatamente documentários. Então, de novo, o caminho é parecido com ficção da seguinte forma: você precisa entender os formatos que aquele canal está comprando, está botando no ar e está produzindo no Brasil, ou na região, na Latinoamérica. Se o seu projeto for relevante para a América Latina, então nem se fala. Se ele tiver adequação de formato, linguagem, temas, pilares de programação daquele canal e ainda fizer sentido para a América Latina, vou fazer um documentário sobre um cara, mas que ele é só conhecido no Brasil,
músico brasileiro, se não tiver um fato relevante, absolutamente excepcional, ele morre no Brasil. Não, mas eu vou fazer um que é desse fulano que ficou famoso na América Latina ou no mundo, blá, 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 por causa disso. Falando de biografias, né? Mas, de qualquer forma, se ele tiver a relevância para a América Latina, aumenta a sua chance. Mas, mesmo assim, antes disso, né, antes de pensar lá longe, pensar aqui, você tem que olhar os formatos, né? Que formatos estão sendo colocados no ar, estão sendo produzidos, estão sendo noticiados no trade, ou fora do trade, na Folha de São Paulo, no Globo, nas colunas, Patreon, sobre que vão lá nesse canal específico, ou naquele outro lá. Isso é muito importante. E aí tem uma frase de um amigo meu, Roberto, que era da Vai, onde está na... Ele sempre falava, a pior coisa é quando você recebe um produto e ele tenta te convencer que aquele projeto, né, por que produzir esse projeto? E ele fala, não, essa história precisa ser contada. E o Roberto sempre falava, não, essa história precisa ser assistida. Então é muito diferente a lógica da televisão. Precisa que ele converse com a vizinhança de programação daquele canal. E que tenha, antes de qualquer coisa, né, estou falando de série documental, uma variedade imensa, né, de série não ficcional. A não ser que seja uma série de documentários mesmo. Documentário. Aí também é Carla Ponte só. Então venham para o curso. Bom, a gente vai encerrar, eu vou então falar o serviço do curso, desenvolvimento de séries para TV, aqui no SEMEC, que fica na Rua Silvia, 423, na Bela Vista, em São Paulo, de 26 a 28 de junho, ou seja, sem ser nesse fim de semana, no próximo, sexta, sábado e domingo. A Minon Pinho, que é a coordenadora do curso, abre fazendo um panorama do mercado de criação para TV, depois no sábado, a Carla Ponte fala desenvolvimento de séries de não ficção, o Luca Paiva Mello fala sobre desenvolvimento de séries de ficção, e aí no domingo a Jasmin Pinho fala sobre mecanismos de financiamento e a Mari Morita fala sobre janelas e oportunidades no mercado de TV, não só aqui no Brasil, mas no exterior também. Entre lá no site www.redesemec.com, ou sem www mesmo, redesemec.com. Aproveito para convidar vocês que na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, a gente vai fazer um novo hangout, dessa vez com o Gilberto Toscano, que dá o curso de Leis de Incentivo ao Audiovisual, que é um curso que vai acontecer logo na sequência. Então, ou um pouquinho antes, deixa eu ver, peraí. Deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem. Peço desculpas que vocês provavelmente não estão me vendo. Lei de Incentivo ao Audiovisual na sequência, de 30 de junho a 2 de julho. Esse é o segundo hangout que a gente faz. Estou aqui me acostumando com as ferramentas ainda. Eu sou a Mônica Herculano, diretora de conteúdo aqui do SEMEC, também editora do site Cultura e Mercado. Então, já convido vocês. A gente vai divulgar o link desse próximo hangout nas nossas redes todas, onde vocês viram, nos grupos do Facebook e tal, mas já fiquem ligados, curtam a nossa página no Facebook também para saber de tudo. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigadíssima, Luca. Obrigado você. A gente se vê semana que vem. E mandem suas sugestões de pauta, de dúvidas, do que vocês querem de novos cursos, que a gente quer ouvir. Obrigada, até a próxima.